Fala pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Acabou agora o Grande Prêmio da Hungria, né? Vamos falar sobre este GP que mais uma vez inaugura este ramo de vitórias inaugurais, né? Como se diz, né? Cara, sendo bem sincero, eu não achei essa corrida grande coisa, para ser sincero, tá? Eu já antecipo aos senhores aqui que eu não achei essa corrida, essa coisa toda, sabe? Eu acho, assim, que pra mim foi uma corrida bem morna. É porque, tipo assim, a gente hoje em dia, a gente tá mais acostumado, a gente tá começando, graças a Deus, felizmente, a começar a ver quatro equipes brigando ali pela liderança e tudo mais. Então, acaba que as paradas, elas colocam, assim, uma troca de posições, assim, que superestimam, a corrida em si. Eu não achei essa corrida, essa coisa toda, para ser sincero com vocês, né? Bom, vamos lá, né? Todo mundo de médios, né? Só Pérez e o Russell de pneus duros, eles começam com os pneus duros. E Stroll, Alonso, Stroll, Albon e Magnussen começam de pneus macios, né? E não deu outra, né, pessoal? Não deu outra, né? Acho que poucos apostaram nos pneus macios e a gente vai explicando aos poucos porquê, né? Mas enfim, uma largada fantástica do Oscar Piastri, uma largada madura, né? Acho assim que ele mostrou postura na largada. O Lando Norris é como se diz assim, né, cara? O Lando Norris nas largadas é algo assim que precisa ser estudado pela NASA. Não é querendo criticar não, mas é porque, sei lá, ele tem virou tradição. As pessoas, até alguns anos atrás, né, quando o Leclerc, por exemplo, fazia a pole, todo mundo falava assim, o Leclerc fazia a pole, então assim, pode ter certeza que o Verstappen vai vencer a corrida. E agora, a nova tendência da Fórmula 1, a nova tendência padrão da Fórmula 1 é o quê? O Norris faz a pole e na primeira curva ele já perde a liderança, né? E o Piastri muito bem, né? O Norris ficou meio ensanduichado, né? O Verstappen, que largou em P3, ele tentou por fora, né? E tentou por fora e largou melhor, né? do que o Lando Norris, inclusive, né? Por isso até que ter largado por fora para ele foi melhor e tudo, né? Eu acredito que por estar na parte limpa, ele conseguiu ter mais aderência e tudo, e quase conseguiu ultrapassar por fora. Mas como o Lando Norris estava ensanduichado, ele ficou meio sem opção, né? Vamos dizer assim, né? Então o Verstappen acabou indo para fora, ultrapassando de certa maneira o Verstappen, né? Mais atrás, o Leclerc faz uma largadaça, né? O Leclerc, para mim, está aprendendo de fato a fazer umas largadas fenomenais. Ele saiu de P6 e já foi logo... deixa eu ver aqui, acho que foi P4... Não, é P5, desculpa. Mas assim, eu gostei da largada dele e tudo. Acho que ele... Acho assim que uma largada com muita postura e tudo mais, né? Na minha humilde opinião, né? E aí foi se passando a corrida, né? Já na volta 2, já no meio da volta 1, o Norris reclamando, o Verstappen tem que me ceder a posição de volta. E o Verstappen gesticulando, mas, poxa, e o Verstappen respondendo, né, no rádio da equipe dele, mas eu não tinha onde ir e tudo mais, né, tal, mas o que, tal, né. Mas o que acontece, amigão? Independente disso, seja o que for, até passou por fora da pista, teria que ceder a posição mesmo para ele, né. E o que a gente vê a partir daí, velho, é o Lando Norris, ele reassumindo a segunda colocação, o Piastri na primeira colocação, o Piastri gerenciando muito bem, me pareceu assim, ele colocou ali, impôs um ritmo muito sólido na minha humilde opinião, tá? Ele colocou um ritmo muito, muito sólido mesmo, assim, ali de 2 segundos, 3 segundos em cima do Lando Norris, assim, eu achava honestamente que o Lando Norris logo de cara já ia passar o Piastri e tudo mais. E o Verstappen não tem muito assim, não teve muito ritmo para as McLarens, né? Ele ficou em terceiro, o Hamilton em quarto, o Leclerc em quinto e o Sainz em sexto, né? E o que acontece, né? A gente vê as McLarens indo embora, como se diz, né? O Verstappen ficando, né? E o Hamilton sempre ali, naquela vantagem, sempre ali na casa de 1 segundo, nunca acionando, nunca tendo o time assim para acionar o DRS, né? Que só aciona
menos de um segundo de distância, né? E o Hamilton, ele parecia realmente, né? Ele parecia realmente assim, estava sempre nessa faixa, mas sempre a gente via que tinha um gerenciamento bom. Enquanto isso, a Ferrari do Leclerc ia perdendo ritmo, né? Em relação à Red Bull e à Mercedes, né? Enquanto o Hamilton estava na casa de um segundo, o Leclerc já estava ficando 1,6, 2 segundos e tudo mais, né? Então, né? E assim, é engraçado, né? Porque e engraçado assim que o Sainz, ele definitivamente não tinha ritmo algum nessa corrida, né? Ele não teve ritmo algum nessa corrida. Em nenhum momento ele foi uma ameaça assim para nada, para nada. O Sainz não foi uma ameaça para nada, é um ritmo muito abaixo assim. E aí o que acontece, né? Todos os que pararam com pneus macios, né? E engraçado que tipo assim, a largada do Sainz ela foi tão ruim, mas tão ruim, que ele perdeu, inclusive, até meio que esqueci de mencionar, mas ele perdeu de início para o Alonso, né? Ele perdeu a posição para o Alonso também, e ficou um tempinho atrás do Alonso, ficou umas 2, 3 voltas, e ele conseguiu ultrapassar o Alonso, e dali em diante, cara, é outra categoria. O Alonso e o Stroll, né, que estavam deixa eu ver, P6 e P7, ou P7 e P8, se não estou equivocado aqui, um milhão de anos atrás das Ferraris, né? E olha que as Aston Martin estavam de pneus macios, né? E todos os que pararam de pneus macios já na volta 7 pararam. Pneus macios sem chance nessa corrida, né? Você vê que não durou somente 10% da duração de uma corrida, né? E aí o que acontece, né? E assim, até ali teve uma corrida bastante morna, né? A gente vê também que o Russell e o Bottas, né, por algumas voltas ali, o Bottas impondo um ritmo muito convincente, né, como se diz, né, diante do Russell, né, o Russell que inclusive largou lá atrás, né, porque teve um time errado na sua volta de classificação, e aí foi a volta até brincando aqui, de brincadeira e tudo, mas é tipo assim, é o duelo da atual, né, o Russell, né, Mercedes e tudo, né, e o Bottas, né, que era um ex-piloto da Mercedes, né, o atual contra o ex, né, mas assim, não passou só disso, foi só isso mesmo, e assim, sabe, só, em nenhum momento assim tentou ultrapassar, nem nada, né. Na volta 15, um rádio, assim, bastante curioso do Alonso, né? Um Alonso bem infeliz e tudo, sem ritmo também, né, cara? Sem ritmo algum, né, velho? Então, né? Na volta 17, o Hamilton é o primeiro a parar, tá? Ele é o primeiro a parar, ele estava de pneus médios, né? Como grande parte do grid estava de pneus médios, e aí ele vai e coloca pneus duros, tá? E aí na volta 18, né, numa forma de responder talvez a tentativa do Hamilton de fazer um undercut, né? Que é o que, né? Você está atrás, mas na volta que você para e faz a volta, você tem mais ritmo. Então aí você consegue ultrapassar seu adversário que está à sua frente, né? Isso é o undercut. É isso. E aí o Norris, já na volta 18, ele para e coloca pneus duros, né? É uma situação até engraçada porque o Verstappen ele não havia parado, nem o Verstappen, nem o Leclerc, né? Nem eles, nem o Sainz tinha parado ainda, né? Na volta 19, o Piastri, que é o líder, para e coloca pneus duros também, tá? Tipo assim, a gente vê nitidamente que as McLarens pararam até cedo, justamente para responder a Mercedes do Hamilton, né? E aí beleza, né? Aí na volta 21, o Verstappen e o Sainz param, né? E colocam pneus duros, né? E aí o que acontece, né, pessoal? Com isso, por parar algumas voltas depois, né, o Verstappen ele volta atrás do Hamilton, né? E o Verstappen que reclamou um bocado nessa corrida, né? Reclamou um bocado, falando assim, reclamou muito nessa corrida e tudo mais, reclamou dos freios, né? E aí o que acontece, né? Ele para e tudo, aí uma volta depois o Leclerc que para, que coloca pneus duros, né?
E aí, aí ficou nisso, né, ali o Verstappen tentando recuperar terreno de volta e tudo para tentar ultrapassar o Hamilton. Aí na volta 26, só uma constatação mesmo, duelo entre o Alonso e o Hülkenberg, né, só para constar mesmo aqui nesse meu comentário aqui, né, porque é como eu falei para vocês, quando a corrida ela não é muito boa lá na frente, a emissora começa a colocar o que está acontecendo atrás, né, então por isso que eu coloquei isso aqui, porque realmente não vi nenhuma... É o que eu falo para vocês, os pitstops, assim, por ter 4 equipes muito fortes ali, quer dizer, e a Ferrari, né, brigando para liderar ou até mesmo vencer a corrida e tudo mais, a gente cria uma certa expectativa e tudo mais, e assim, nas paradas fica aquele jogo de xadrez e tudo mais, né, então é isso aí, né, então aí na volta 29 um rádio do álbum, eu fico imaginando o álbum, se ele estivesse na Ferrari, ele fosse reclamar disso, né, Williams fala no rádio para ele assim, olha, vamos para o plano B, né? Aí o álbum fala assim, mas não tinha nada desse trem de ter um plano B, né? A nossa estratégia, fomos muito mal nessa estratégia e tudo, reclamou da estratégia, não gostou de nada dessa teoria bizarra de ter tantos planos, plano A, plano B, plano C, né? E a Ferrari, né, que sempre teve isso, já é anos já, né? Tem essa maldita solução de plano A, plano B, plano C, que ninguém sabe o que é, sabe? É uma bagunça, né? Enfim. Assim, a gente via que o Alonso realmente estava fazendo uma corrida de recuperação, né? Fazendo uma corrida por ter parado mais cedo e tudo, né? O Alonso agora já estava ali com Gasly e tudo mais, né? Na volta 29, né? O Pérez, né? Que também foi outro. O Pérez está numa fase que, meu Deus, né? É surreal de novo. O cara inclusive ele bateu na classificação, né? Foi horror. Na qualificação, melhor dizendo, né? Na qualificação ele bateu, né? Cara, sei não, eu não vejo o Pérez na Red Bull, não. A Red Bull tá pagando o preço por ter renovado com esse cara, desculpa, não é nada contra o Pérez, não é nada, tá? Não é nada contra o Sérgio Pérez, nem nada, gosto dele e tudo mais, mas ele não é um piloto para estar na Red Bull, cara, desculpa. Para mim, outros pilotos deveriam estar na Red Bull. Eu sinceramente não sei o que a Red Bull pensou e tudo, né? Enfim, né? E aí, o que acontece, né? Na volta, aí foi tipo assim, né? Aí, a partir da volta 30, né? O Leclerc com um ritmo muito bom com os pneus duros, né? Ele já estava já uns 4 segundos, uns 5 segundos já atrás do Verstappen. E o Verstappen começou a ter mais ritmo para alcançar o Hamilton, né? E aí, o que acontece, né? A gente viu um duelo muito bacana entre os dois ali, do Hamilton e do Verstappen, né? Um duelo, assim, que para mim sem dúvida, foi a salvação dessa corrida, né, porque foi uma corrida bem entediante, assim, não foi uma corrida que eu esperava que fosse isso tudo, né, mas enfim. Mas o Verstappen, ele vinha com muito mais ritmo, né, afinal de contas ele tinha parado mais tarde, mas ele tinha mais pneus do que o Hamilton, né, o Hamilton, se tratando assim de se dizer, eu diria até que o Hamilton parou muito cedo, né, até inclusive, né, e aí na volta 35, quer dizer, na volta 34, o Alpine chama o Gasly para retirar o carro, né? Cara, eu fico imaginando uma coisa que é o seguinte, né? O Gasly não é o que trocou todo o motor, todos os componentes do motor, e desde então não completou uma corrida, desde então. Coisas de Alpine, né? Coisas de Alpine. É complicado, né? Mas enfim. E na volta 34 também o Russell finalmente para, né? O Russell que, como já dito, ele fez um time errado na qualificação e largou lá de trás e tudo, né? Começou largando de pneus... Cara, eu posso estar errado, tá? Deixa eu até verificar aqui, tá? Mas o Russell, cara, é isso mesmo. O Russell, ele parou mais ou menos na metade da corrida, assim, pá. Na verdade é porque eu anotei aqui que foi na volta 34, mas ele também parou na volta 30, né? Basicamente ele na mesma volta que o Pérez parou, né? Mas enfim, e aí na volta 35 o duelo entre Hamilton e Verstappen, né? O Hamilton, para mim, uma defesa excepcional, assim, né? E o Verstappen na curva 2, cara, ele... Assim, o Verstappen ele tem que se lembrar que tem que frear para fazer a curva, né? Eu acho assim que ele tantos anos, ele ficou tanto tempo ali com o RB19 no ano passado, tendo um carro dominante e tudo mais, né? Um carro que, sabe, era tão rápido demais e tudo mais. Eu não sei o que acontecia com aquele carro lá que era tão dominante que jeito lá e tal, tudo, né? Mas é engraçado, né? Eu tô só brincando, tá, pessoal? Mas
mas você via assim que o Verstappen estava muito desconfortável com relação aos freios, né? Ele estava reclamando demais da conta. A reclamação que eu falei mais cedo foi justamente disso, né? Do Verstappen reclamar muito dos freios do carro, reclamar disso, tal, 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 tal. E aí o Verstappen, né, tenta por fora, e aí dava até a impressão até que ele iria conseguir, né? Só que aí ele acaba saindo um pouco da pista e tudo mais, e o Hamilton com muito menos ritmo do que o Verstappen, né, e tudo mais, e o Verstappen logo de novo ele já conseguiu já manter o ritmo, já conseguiu já tentar de novo e tudo, né? Na volta 87, eu tinha notado que o Norris já estava muito próximo já do Piastri, tá, cara? Muito próximo mesmo, tá? O Norris já estava já quase a um segundo e meio próximo do Piastri, né? Você via que o Piastri, nesse segundo stint, já não estava essa coisa toda, já não estava conseguindo impor um ritmo seguro, né? E aí na volta 88 o duelo volta, né? Volta-se o duelo de Hamilton e Verstappen, né? E tudo, né? E os dois batalhando, o Verstappen se pronunciando, assim, se anunciando ali, tal, mas o que, coisa e tal, sabe? Enquanto isso, né? O Hamilton com muito mais ritmo, com muito menos ritmo, ele acabou ficando muito mais devagar e tudo mais. Porque que acontece? Quando você defende a posição, quando você está fazendo uma corrida determinada para defender a posição, você está consideravelmente mais lento. Por quê? Porque você perde muito tempo tentando fazer um traçado diferente, então você perde tempo até se defendendo, indo num traçado diferente, como já dito, né? E a distância do Leclerc, por exemplo, né, que estava atrás do Hamilton e do Verstappen, que era de 5 segundos, se eu não estou equivocado, já era uma coisa de 1,5 segundo e 1 segundo e tudo mais. Quando já se viu, o Leclerc já podia abrir a asa, né? E o Verstappen não conseguiu ultrapassar o Hamilton, né? Não conseguiu ultrapassar o Hamilton, já não conseguia mesmo. E aí na volta 41, o Leclerc e o Hamilton param, né? Só que aí vem um detalhe bastante curioso, porque o Hamilton, ele coloca duros, né? Isso na volta 41 de 70, e o Leclerc na volta 41 também, né? Coloca pneus médios, né? Cara, eu não entendi essa estratégia da Ferrari, tá? Eu não entendi essa porra dessa estratégia da Ferrari de parar o Leclerc tão cedo e colocar pneus médios, tá? Na minha visão, deveria ter parado o Leclerc umas 5, 6, 7 voltas depois. Porque para mim ele tinha ritmo com esses pneus, só que eu não entendi por que, assim, o Hamilton a gente até entende, porque o Hamilton já estava já no limite, já não tinha mais aderência, ele realmente havia falado assim, ó, a gente parou muito cedo, e era isso mesmo, tá? E ele parou, os dois pararam, né? Só uma constatação mesmo, na volta 41, enquanto o Piastri, ele tá passando retardatário ali no finalzinho do setor 2, ele quase sai da pista, né? Na verdade ele chega a sair da pista, assim, estaciona um pouquinho só, mas coisa normal, né? E tudo mais, né? Aí na volta 46, né? E detalhe, né? Nisso daí, né? O Verstappen ficou pistola com a Red Bull, falando assim, olha, vocês estragaram a estratégia, olha só, os caras vão fazer um overcut na gente, overcut. Nunca vi um ser humano errar tanta palavra como o meu agora, mas enfim, o overcut, né? Que aí já se trata do Hamilton, que estava à frente, parar para permanecer ainda mais à frente na volta seguinte, né? Só que o Verstappen ele não parou, tá? E aí na volta 46 o Norris ele para e coloca pneus médios, tá? Um detalhe curioso é que nisso daí ele acaba travando os pneus na saída dos boxes, né? E aí o que acontece, né? Na volta 47 para 48, o Piastri que para e coloca médios, né? Só que, tipo assim, é como eu falei para vocês da questão do undercut, né? O Norris, para mim, impunha um ritmo melhor, né? E aí acaba liderando a corrida, enquanto o Piastri acaba ficando por isso e ele acaba retornando para a pista depois da parada dele, que, diga-se de passagem, os dois colocaram pneus médios de novo, né? Voltaram com os pneus médios. O Piastri voltou em segundo, né? Com muito menos ritmo do que o Norris, né? E aí, na mesma volta também, o Sainz para. Na minha visão, o Leclerc tinha que ter parado na exata volta que o Sainz parou. Para mim, foi o ideal, onde a volta que o Sainz para, né? E aí, o que acontece, né? Aí o Pérez, só com uma constatação também, para e coloca pneus médios, né?
E aí na volta 50, né, que para mim é aí que acho que foi o ideal de se ter parado, tá? O Verstappen ele para e coloca pneus médios, né? E aí ele fica a 5, 6 segundos do Leclerc, né? E detalhe, né? A gente falava assim, né? Mas o Leclerc agora de médios, né? E tudo mais, e o Hamilton de duros. É óbvio que o Leclerc vai ultrapassar o Hamilton, que está de pneus duros, correto? Errado, parceiro, errado. Infelizmente errado, né? Porque eu não entendi, né? Eu acho que, na minha visão, o Leclerc quis administrar a sua corrida. Ele parou muito cedo, 29 voltas faltando, e o cara coloca pneus médios. Não consegui entender essa estratégia da Ferrari com ele, sério mesmo, não consegui entender essa porra dessa estratégia. Então acho que ele fez uma corrida muito, muito baseada na linha de administrar para finalizar a corrida, porque se ele fosse para tentar ultrapassar o Hamilton, muito provavelmente ele não conseguiria completar a corrida com esses pneus, né? E aí o Verstappen puto, né, reclamando muito da estratégia da Red Bull e tudo mais, né? E aí o Russell ele para, deixa eu ver, peraí, eu coloquei isso aqui, né? O Russell para ali na volta 51 e coloca pneus duros, né? O Russell e o Pérez, que na minha visão fizeram ambos fizeram uma excelente corrida de recuperação, tá? E aí é isso aí, né? E aí o que acontece, né? Na volta 57, o Verstappen ultrapassa o Leclerc, né? O Verstappen ultrapassa e some. E aí ele vai tentar fazer tentar recuperar, adquirir essa posição, agora com pneus muito mais novos do que o do Hamilton e tudo mais. Agora seria óbvio que ele tentaria ultrapassar o Hamilton, né? Só que tipo assim, não, eu honestamente falando, eu achava até que o Verstappen ia se aproximar com mais facilidade, na minha humilde opinião, tá? Na minha humilde opinião, para mim o Verstappen não se aproximou assim, igual eu imaginava do Hamilton, assim, sabe? Ele até conseguiu e tudo ali e tal, ele conseguiu se aproximar bastante, mas eu achava que seria um pouco mais, entende? É isso meio que eu tô querendo dizer. E aí o que acontece, né? O que acontece quando coloca Hamilton e Verstappen com carros com condições iguais para duelarem? Colisão, amigão, colisão, né? E o que acontece a respeito desta colisão, né? Na minha visão é o seguinte, tá, pessoal? Eu coloco aqui culpa do Verstappen nessa situação, tá? Porque o que acontece? Vamos lembrar o seguinte, tá? Nessa volta, o Albon, né, estava cedendo a posição, né, porque ele estava uma volta atrás, né, e aí o Hamilton ultrapassa o Albon, né, que estava na trajetória de corrida, né, como se diz. O Hamilton ultrapassa o Albon, e o Verstappen, no embalo, ele vai e tenta ultrapassar o Hamilton, né? E o Hamilton, ele tenta fechar a porta, mas não o suficiente assim para bloquear nem nada, né? Só mais mesmo é só para tentar dar aquela fechada, né? Para que o Verstappen fizesse uma saída de curva menor, com menor velocidade. E aí o que aconteceu, né? O Verstappen não tinha freio, né? Freou muito, mas muito tarde mesmo, a ponto de ter acabado com seus pneus dianteiros, estavam os dois, e aí deu isso, né? E aí, no processo do Hamilton fazer a curva, o Verstappen, que freou muito tarde, freou no limite, ele vai reto. E aí o que acontece? O pneu dianteiro direito do Hamilton acaba encostando no pneu traseiro esquerdo do Verstappen, e aí é isso aí, velho. Aí, é um salto enorme, assim, né? De enormes proporções, um salto lá, Red Bull te dá asas, né, e tudo mais, do Verstappen, né, o Verstappen acaba se atrapalhando e tudo mais ali, aí o Leclerc acaba passando ele e tudo mais, e cara, eu fico admirado, sabe com o quê? Eu fico admirado, porque, tipo assim, você vê nas imagens aí, você vê, tipo assim, um cenário onde seria completamente impossível o Verstappen continuar a corrida e tudo mais, porque o salto que ele teve foi muito grande. Mas não foi esse o caso, né?
E aí ele ficou atrás do Leclerc, né? Aí, claro, né, vai estar sujeito a alterações aqui os resultados finais, né? Tipo assim, aí na volta 68, né, já pulou um pouco para a volta 68, né? Então, tipo assim, enfim, vou continuar falando aqui, pra depois falar a minha opinião sobre o Verstappen. Tá? Na volta 68, e aí um código de honra, né? A equipe a equipe pede, né, pro Lando Norris passar, e ele deixa o Piastri. Na volta 68, a McLaren ela solicita o Lando Norris para deixar o Piastri passar, né? E ele deixa, né, tudo, né, uma questão de código de honra e tudo mais, né? Eu posso ser bem sincero com vocês, cara, desculpa, é Fórmula 1, cara, desculpa. Eu acho o gesto nobre, acho um gesto bonito, acho um gesto bacana. Mas é o seguinte, velho, isso pode custar, entende? A McLaren é evidente que tinha o melhor carro, de sobra até mesmo, 2 grandes pilotos, um grande carro, não deu outra, né, uma dobradinha e tudo, né? Mas assim, na minha opinião, cara, desculpa falar isso, desculpa ser o desculpa ser o antissocial aqui, ou anti sei mais o que, coisa e tal, mas eu acho que, eu não concordo muito, eu acho que para mim teria que ser mais pela questão do mérito, né? Do Piastri fazer por merecer para ter sua primeira vitória, né? Acho que ficou muito forçado, né? Eu entendo que o Piastri teve mais postura na largada, fez um bom gerenciamento de pneus no primeiro stint, no segundo stint, quer dizer, não tão no segundo stint, para mim ele se perdeu um pouco no segundo stint, mas na minha opinião, acho que por questão de merecimento, cara, acho que o Norris merecia essa vitória mais do que o Piastri, me desculpa, mas eu acho que o Norris foi por mais tempo, mais sólido, teve uma postura mais assim de vencer a corrida do que o Piastri, assim, e, né, claro, né, é uma opinião minha e pode ser que eu seja o único ser humano que pense assim, mas eu particularmente penso assim, tá? E aí, passeio das McLarens, tá? Um passeio das McLarens, tá? E aí, primeiro, 2 da McLaren, tá? Para vocês terem ideia, eu nem faço. A última vez que a McLaren teve 2 foi justamente no GP da Itália de 2021, tá? Onde o Daniel Ricciardo venceu e o próprio Lando Norris, ficou em segundo lugar, tá? E aí, é isso aí, né? Primeira vitória de Oscar Piastri, última vitória de um australiano, né? Última vitória de um piloto australiano foi o Ricciardo em Mônaco 2018, tá? E aí o piloto do dia, de acordo com a mídia, foi o Piastri, né, e tudo mais, né? Para mim, honestamente, o piloto do dia, para mim, foi o Hamilton, tá? Por que foi o Hamilton? Para mim, eu acho que ele foi muito bem defensivamente, conseguiu se defender do Verstappen quando o mesmo tinha mais ritmo, por conta de ter parado um pouco mais tardiamente e tudo. Na minha visão, o Hamilton foi perfeito nas suas maneiras de defender posição. Eu acho assim, e outra, né? Ele também conseguiu administrar muito bem diante da afobação da Ferrari, né, de ter colocado pneus médios no Leclerc na mesma volta que o Hamilton colocou pneus duros. Ele conseguiu gerenciar extremamente bem. Assim, cara, para mim, piloto do dia, para mim, o Lewis Hamilton. Para mim, acho que ele gerenciou perfeitamente bem, com o carro, perfeitamente bem. E para mim, seria o piloto do dia, né? Mas como as pessoas querem colocar Piastri lá e tudo, naquele naipe, assim, de piloto do dia, porque ele teve sua primeira vitória e tudo mais, mas o que, coisa e tal. Eu discordo. Eu acho que para mim, o piloto do dia, para mim, é o Hamilton, pelas defesas que ele fez, pelas defesas absurdas que ele fez e pelo gerenciamento de corrida absurdo que ele teve. Lembrando que foi o primeiro a parar, né? E é isso aí, 7 vencedores diferentes, tá? Verstappen, Sainz, Norris, Leclerc, Russell, Hamilton e Piastri. 7 vencedores diferentes, tá? A última vez que isso aconteceu foi em 2012, tá? E, bom, o resultado final da corrida ficou o seguinte, pessoal. Desculpa aí, pessoal. O resultado final ficou o Piastri em primeiro, né, devido a pedidos da equipe, né, para ceder a posição. Lando Norris em segundo, tá? Lewis Hamilton em terceiro, tá? A 14 segundos, 15 na verdade,
15 segundos depois das McLarens, tá? Leclerc, né, que para mim fez uma corrida muito sólida, né? Leclerc veio criticado pra caramba, que ele é isso, que ele é aquilo, e mais o que, e papapá, superestimado, que ele bateu no treino livre 2, e mais o que, coisa e tal. Para mim, fez uma excelente corrida, uma corridaça dele, do Leclerc, né? Enfim, né? O Sainz hoje eu acho que pode estar até melhor em classificação, mas acho que para mim hoje, na minha humilde opinião, isso foi muito, mostrou muito isso hoje. Para mim o Leclerc hoje em ritmo de corrida é melhor que o Sainz, na minha visão, tá? Enfim, o Verstappen em quinto lugar, lembrando, né, pessoal, isso aqui pode ser provisório, tá? O Verstappen pode perder esse quinto lugar, porque pode ser que ele leve a punição, tá? E para mim, cara, mais uma vez eu falo isso, né, cara, o Verstappen, cara, assim, eu entendo, é um cara, assim, que quer vencer acima de tudo. Ele até falou, né, por que eu estou aqui em Thanos, mas o que, eu quero vencer a corrida e tudo mais. Cara, beleza, amigão, mas é o seguinte, sabe, acho que às vezes o cara tem que ter mais noção, tem que ter mais controle, né? Muitos momentos da corrida ele mostrou um certo descontrole, mostrou descontrole ao ficar reclamando toda hora da estratégia e tudo mais. Eu sei que é o jeito Verstappen de ser, eu sei. Isso aí, eu não sei nem porque que eu tô impressionado com isso, né? Mas assim, acho que ele deveria ter mais controle da situação, né? E é um piloto excepcional e tudo, para mim é o melhor piloto do grid no momento e tudo. Mas para mim é evidente que quando as coisas saem um pouco do controle, o Verstappen meio que dá umas peidadas aí, viu? Dá umas peidadinhas na farofa aí, com todo respeito ao Verstappen, não tô querendo criticar nem nada. Mas para mim acho que o Verstappen mostrou alguns desequilíbrios, nessa corrida. Mas enfim, o Sainz em sexto, o Sainz sumidaço nessa corrida. Como eu falei, uma corrida assim que ele, sei lá, ele andou à frente nos treinos livres, com o Leclerc e tudo mais, mas que coisa e tal. E, cara, na corrida o cara sumiu do mapa, não conseguiu ter ritmo algum, né? Fez uma largada ruim, muito abaixo do ritmo, né? Então, claro que, sei lá, é cada um, né? Eu acho que o Sainz, pra mim, deixou um pouco a desejar na corrida, tá? O Pérez em sétimo, né? Pérez em sétimo e Russell em oitavo, né? Excelente corrida de recuperação dos dois, tá? Os dois largaram lá atrás e tudo, então para mim fizeram uma boa corrida de recuperação, né? O Tsunoda em nono, né? Uma boa colocação, né? Uma boa colocação do Tsunoda. Lance Stroll em décimo, né? Uma boa posição também do Stroll, quer dizer, não é uma boa posição, mas enfim, né? Alonso em 11º, tá? Daniel Ricciardo em 12º, Hülkenberg em 13º, 14º Alexander Albon, 15º o Magnussen, 16º Valtteri Bottas, 17º Logan Sargent, 18º Esteban Ocon, 19º Guanyu Zhou, ou Zhou Guanyu, e quem abandona, quem é o único a abandonar foi o Pierre Gasly, né? A melhor volta foi do George Russell, 1:20.305 na volta 55, né? Ele conseguiu um ponto, né? E no campeonato pode ser que isso mude, tá? Porque pode ser que o Verstappen seja punido, e caso ele seja punido, ele perde a quinta posição para o Sainz e fica em sexto, tá? Então, até o exato instante, tá? Que eu estou gravando isso aqui pós-corrida, literalmente falando, o Verstappen com 265 pontos, o Norris com 189 pontos em segundo, Leclerc em terceiro com 162 pontos, o Sainz em quarto com 154 pontos, o Piastri, pela vitória dele e tudo, conseguiu 149 pontos, Hamilton em sexto, né, ganhou 2 posições no campeonato com 125 pontos, Sérgio Pérez com 124 pontos, Russell em oitavo, né? Engraçado, na mesma posição da corrida dos dois, né? Praticamente. Pérez em sétimo com 124 e Russell com 116 em oitavo. Alonso em nono com 45 pontos. Stroll em décimo com 24 pontos. Nico Hülkenberg com 22 pontos. Em 11º, 12º Tsunoda também com 22 pontos, tá? Em 12º, 13º Daniel Ricciardo, né, com 11 pontos, Oliver Biermann em 14º com 6 pontos, Gasly em 15º com 6 pontos, Magnussen em 15º com 5 pontos,
Alexander Albon com 4 pontos em 17º lugar. Em 18º, Esteban Ocon com 3 pontos, né, em 18º lugar. Em 19º, Diogo Anyu, né, com zerado de pontos. Logan Sargent em 20º com 0 pontos. E em 21º, o Valtteri Bottas com 0 pontos também, né. No campeonato de construtores, a Red Bull com 389 pontos, né? Repito, pode ser provisório, né? Pode ser que não seja esses pontos por conta da provável punição do Verstappen, né? Mas enfim, 389 pontos na liderança. A McLaren, enfim, ultrapassou a Ferrari, né? E uma dobradinha dessa não é para menos, né? Com 388 lugar, em segundo lugar. Em terceiro lugar, a Ferrari, com 322 pontos, né? A Mercedes com 241 pontos, em quarto. Em quinto, a Aston Martin com 69. Em sexta, a Racing Bulls com 33 pontos. Em sétimo, a Haas com 27. Em oitavo, a Alpine com 9 pontos. A Williams em nono com 4 pontos. E como sempre, né, para não perder o costume, né, a Kiki Sauber zerada de pontos em 10º lugar, né? Então é isso aí, pessoal, foi essa corrida, né? Mais uma vez eu falo, né? Parabéns ao Piastri e tudo mais, mas pra mim, acho que o vencedor moral é o Lando Norris, né? Mesmo apesar de ter feito uma largada, como sempre, ruim, né? Mas acho que por grande parte da corrida controlou melhor a situação. O Piastri, de novo, com essa questão do ritmo de corrida, sofrendo um pouco essa questão do ritmo de corrida, né? Mas, para mim, uma dobradinha é uma dobradinha, e uma vitória é uma vitória, né? E nada vai mudar isso, nem mesmo a minha opinião sobre o que eu penso sobre, né? Mas é isso aí, a primeira vitória do Piastri e tudo mais. Uma corrida, como eu já falei, né? Uma corrida bem ok, né? Não é nada demais, né? Mas é isso aí, tá? E com esse escapamento furado de fundo, eu encerro mais um vídeo aqui, tá, senhores? Próximo final de semana, Grande Prêmio da Bélgica, tá, pessoal? E é isso aí, tá, pessoal? Mais uma corrida de 1 a 10, vai, uns 6, 7, vai, é isso aí, tá? No mais, é isso aí, um forte abraço a todos. Caso tenha faltado alguma coisa, coloquem nos comentários o que vocês acharam. Se faltou alguma coisa também, comente aí, sei lá, né? Mas enfim, no mais é isso aí, tá, pessoal? Um fortíssimo abraço a todos. Falou e é nóis.